Fluminense se aproxima da contratação de um reforço nessa janela de transferência. A gente tem novas informações sobre a situação do zagueiro Nino. Tem informação de que ele quer voltar para o Brasil, mas tem dirigente do Zenit negando isso aí. Teve zagueiro do Mamelodi Sundowns falando sobre o Lucas Ribeiro e sobre a possibilidade dele deixar a equipe sul-africana ainda nessa janela de transferências. E moleque de Xerém atraindo o interesse de dois rivais do Flusão. Então tem muita informação pra gente falar nesse vídeo aqui. Desde já eu te convido a deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta a gente vai falar muito do Flusão. Parece que finalmente o Fluminense está conseguindo avançar na contratação de um reforço nessa janela de transferências. O GE traz pra gente a informação de que as conversas entre o Fluminense e o Portland Timbers dos Estados Unidos caminharam positivamente, estão caminhando positivamente, e existe uma expectativa grande de que a operação para contratar o Santi Moreno seja finalizado até o final dessa semana. Vale lembrar, né, a informação que saiu primeiro lá no jornalista estadunidense Tom Bogertz, era de que o Fluminense fez uma proposta de 4 milhões de dólares que foi recusada pelo Portland Timbers, e depois o Fluminense decidiu seguir na negociação, se dispôs a aumentar um pouco esse valor a fim de chegar a um acerto com esse jogador de 25 anos. Quem também trouxe informação sobre essa situação foi o Vitor Lessa, que faz a cobertura do Fluminense, e de acordo com ele, tanto o jogador quanto o staff do jogador gostaram da proposta e do projeto apresentado pelo Fluminense. O Santi Moreno tem o desejo de atuar no Brasil e entende que pode desenvolver ainda mais o seu futebol aqui no nosso país. Então tem um sinal verde do jogador, né? Falta mesmo ali o acordo entre o Fluminense e o Portland Timbers, mas de acordo com o GE, essa situação está sim avançando. Outra situação de janela de transferências do Fluminense é a negociação com o meio-atacante Lucas Ribeiro do Mamelodi Sundowns. E o zagueiro Keno Cupido, que é companheiro dele lá no Mamelodi, falou sobre a possibilidade do jogador se transferir. Abro aspas aqui para a sua declaração. Lucas é um jogador muito bom. Acho que todos sentirão falta de um jogador como ele. Em qualquer ambiente de trabalho, quando alguém precisa sair, todos sentem falta. Mas para nós, do Mamelodi Sundowns, se isso acontecer, desejamos a ele o melhor. No Mamelodi Sundowns há muitos jogadores de qualidade também que podem preencher a vaga que ele deixou. Há jovens que podem se tornar jogadores como Lucas. Tá aí, então, a opinião do Keno Cupido, zagueiro do Mamelodi Sundowns, e me chamou a atenção que, assim, pela maneira que ele fala, né, me parece bem claro que o jogador não fica no Mamelodi. Se vai vir para o Fluminense ou não, são outros 500, mas que ele não fica no Mamelodi Sundowns para a próxima temporada. E a gente já sabe, né? Saíram algumas informações sobre concorrência para o Fluminense, tinha a proposta oficial do Flu, que foi enviada na segunda-feira, e depois um clube do Catar também fez uma proposta oficial pelo jogador. De acordo com o portal MSN, esse clube seria o Qatar Sports Clube, que é um dos principais clubes ali do país. E o Vitor Lessa traz pra gente a informação de que o Lucas Ribeiro, na verdade, não deve vir para o Fluminense, não. Deve se mudar lá para o Oriente Médio. De acordo com ele, o Lucas Ribeiro tem um acerto encaminhado com essa equipe do Catar. No entanto, o Fluminense ainda não desistiu do negócio, está tentando convencer o jogador, convencer o Mamelodi Sundowns, de certa maneira ali, atravessar a negociação. As informações preliminares que a gente tinha é de que o Lucas Ribeiro tinha o interesse de jogar no Brasil, só que financeiramente é muito complicado para a gente competir com o clube do Catar, né? A gente sabe que clubes do Oriente Médio, como um todo, tem bastante dinheiro, tanto para pagar para o clube, para o Mamelodi, quanto para pagar de salário pro jogador. Isso estaria atrapalhando um pouquinho a situação do Flusão nessa negociação. Quero falar agora de uma outra negociação de saída de jogador do Fluminense, que, bom, pelo menos por enquanto não vai se concretizar. Só antes, deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a comentar aqui embaixo, falar o seu nome, de onde você está nos acompanhando. A gente gosta demais de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. Galera, chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço.
Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Manuel de Itamaraty, lá no Amazonas, pro Gabriel de Metz, lá na França, pro Manuel Pereira, aqui do Rio de Janeiro, pro Vanderlúcio de Governador Valadares, em Minas Gerais, e pro Ronaldo de Barra Mansa. Um abração pra galera tricolor ligadinha na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. Você quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo aqui da Central Fluminense? Então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você tá nos acompanhando. Combinado? Quero falar da situação de Paulo Baier. Vamos fazer uma rápida retrospectiva aqui, porque saiu uma informação de que o Atlético Goianiense estava negociando com o Fluminense a liberação do Paulo Baier para esse segundo semestre. O Paulo Baier está emprestado ao Fluminense pelo Primavera de São Paulo, que é o clube que detém os seus direitos econômicos. Existe lá uma conversa, uma opção de compra ali para o Fluminense depois do vínculo do Paulo Baier, o que não me parece muito que vá acontecer nesse momento. Aí o Atlético Goianiense, percebendo que o jogador estava um pouco sem espaço aqui no Flu, Paulo Baier não tem entrado com tanta frequência nas partidas, se interessou e foi conversar com o tricolor. Aí, duas informações separadas, né? A gente foi atrás de conversar com pessoas ligadas ao Paulo Baier, que cuidam da carreira dele, e a informação que a gente teve do seu staff era de que a chance do Paulo Baier se transferir para o Atlético Goianiense era zero. Não, poderia ter tido interesse, ele não confirmou nem negou, mas falou, a chance dessa negociação acontecer é zero. E agora o Igor Oliveira, repórter lá da CBN de Goiânia, traz a informação pra gente justamente de que o Atlético Goianiense não chegou a um acordo com o Paulo Baier. De acordo com ele, o Fluminense até tinha aceitado a proposta, aceitado liberar o Paulo Baier, mas o jogador não teve interesse em se mudar para o Dragão. Vale lembrar, o Atlético Goianiense hoje joga a Série B, isso aí já é um peso também. E outra coisa que pode pesar é porque ano passado o Paulo Baier jogava no Goiás, né? E aí ele vem para o Fluminense depois de um destaque no Goiás, 6 meses depois jogar no Atlético Goianiense e permanecer numa Série B, né? Ele jogou a Série B pelo Goiás, permanecer numa Série B talvez não seja algo que o jogador enxergue como interessante para a sua carreira. Mas o Igor Oliveira completa aqui de que o Paulo Baier tem nas suas mãos uma proposta do exterior. Ele não detalhou qual é a equipe, como é que seria essa proposta e tudo mais, mas existe essa proposta, esse interesse de um clube estrangeiro na contratação do Paulo Baier. Então assim, para o Atlético Goianiense ele não vai, mas ainda existe a possibilidade do Paulo Baier se transferir nessa janela de transferências. E falando nessa janela de transferências, tem um jogador que está retornando ao Flusão após um período de empréstimo. Estou falando do meio-campista Agner, do Sub-20 do Flu, foi emprestado no meio do ano passado ao Palmeiras. Naquela altura existia uma opção de compra de $1 milhão, cerca ali de 5,5 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do meio-campista, mas acabou que, por mais que ele tenha metido seus golzinhos lá pelo Palmeiras, tenha conseguido algum destaque, o Palmeiras optou por não exercer esse direito de compra. E aí no dia 19 de julho ele se despediu do Palmeiras nas redes sociais, e aí, depois de deixar o Palmeiras, a apuração nossa aqui da Central Fluminense, informação trazida pelo Wilson Forte, nosso repórter, é de que Vasco da Gama e Botafogo chegaram a entrar em contato com a diretoria tricolor buscando a contratação do jogador. Só que o Fluminense não quis abrir essas conversas com o Vasco e o Botafogo por serem rivais cariocas. O Wilson apurou que o Fluminense até está disposto, sim, a ouvir propostas pelo jogador, mas não vai negociar com nenhum time carioca, né? Nenhum rival direto. E aí, caso não exista uma proposta de uma outra equipe, né, que não seja aqui do Rio de Janeiro, pode ser do Brasil, o Fluminense não exclui isso, do Brasil sem ser do Rio de Janeiro ou do exterior, o Agner vai se reapresentar normalmente em Xerém. O Sub-20 do Fluminense vai disputar o Campeonato Carioca da categoria agora em agosto, e aí o Agner vai se reapresentar normalmente, vai ser uma opção ali para o técnico Felipe Canavan. Mas tá aí, jovem jogador do Fluminense atraindo interesse de Vasco e Botafogo, dois rivais locais. Fluminense mantendo uma postura que eu considero muito correta, tá? Não negocia. Já havia acontecido isso na situação do Pedro Rangel, que agora foi em definitivo para o Coritiba. O Botafogo tentou a contratação dele e o Fluminense não negociou. Não se negocia jogador com clube rival. Você pode até achar, pô, não sei, não sou muito fã do futebol de A, B ou C. Mas, gente, é melhor sempre evitar, né? Que aí depois você negocia o cara lá, ele tá lá metendo gol em você, se destacando contra você. Eu acho que, assim, ainda mais nesses dois casos, que as cifras da negociação não seriam coisas extremamente relevantes, que salvariam a vida do Fluminense,
é melhor a gente evitar negociar com o rival local, manter uma postura um pouco mais firme. Eu enxergo dessa maneira e acho que a postura da diretoria do Fluminense está completamente correta. Vamos falar um pouquinho então agora da situação do Nino. Saiu ontem a informação de que o Fluminense está sim interessado em repatriar o zagueiro capitão da Copa Libertadores de 2023. E agora o Vitor Lessa trouxe pra gente uma informação importante de que o Nino teria manifestado formalmente ao Zenit, que é o seu clube atualmente lá na Rússia, um desejo de retornar ao futebol brasileiro. No entanto, o Medvedev, não sei se eu pronunciei certo, russo não é o meu forte, tá? Mas que é um dirigente do Zenit, ele deu uma entrevista a um jornalista chamado Vladimir Okshev, de um site chamado Sovsport, falando sobre esse assunto. Ele foi muito direto, tá? Ele perguntou, o Nino solicitou ao Zenit para deixar ir para o Fluminense por motivos familiares? Isso não é verdade. Ou seja, esse dirigente rechaçou, disse que o Nino não manifestou nada formalmente. Isso é o que ele falou nessa entrevista ao site Sovsport. Fato é, o Fluminense tem interesse no Nino, o Nino tem sim interesse em jogar no Fluminense, se manifestou ou não, eu não sei, acredito no Vitor Lessa, tá? Mas o dirigente falou isso aí, beleza. Mas o Nino tem interesse sim em voltar para o Brasil, tem interesse sim em jogar no Fluminense, e a gente vai ver como é que vai se desenrolar essa situação nos próximos dias. Fato é que o Nino ganha um salário alto lá na Rússia, vai precisar ter uma redução drástica desse valor para voltar para o futebol brasileiro, seja para o Fluminense ou seja para qualquer outra equipe, e saíram informações algumas semanas atrás de que o Vasco da Gama teria ido atrás do jogador a pedido do Fernando Diniz. Trabalhou com ele aqui no Fluminense há muito tempo, gosta pra caramba do jogador, o Nino gosta muito do Fernando Diniz também. O Vasco teria ido atrás do Zenit para tentar contratar o Nino, e a resposta que foi ouvida, né, é de que por pelo menos 8 milhões de euros essa negociação. Menos desse valor, o Zenit nem ouve, nem abre essas negociações. Então, a gente já tem mais ou menos ali um valor, né, que o Fluminense precisaria investir, mas precisa convencer o Zenit. Porque assim, por mais que tenha esse valor que eles precificaram aí o Nino, não é do interesse do Zenit. Não é um jogador que está no mercado de transferências, olha, não quero mais contar com esse cara. Não, o Zenit quer que ele fique. Mas aí, claro, né, entende um valor caso, pô, o Nino bate o pé e quer ir embora. Existe esse valor aí de 8 milhões de euros, que é o que eles querem receber pelo zagueiro. Falei na live de ontem, no pré-jogo, repito aqui, acho que se o Nino for voltar para o Brasil, for sair do Zenit, o Fluminense, ainda mais por esse valor de 8 milhões de euros, tem a obrigação, a palavra minha é obrigação de contratar o Nino. Eu acho que isso escancara o amadorismo do Fluminense, que vendeu o jogador 2 anos mais novo por um valor menor do que esses 8 milhões de euros, né? O Fluminense vendeu o Nino por 5 milhões de euros. Agora vai com 2 anos mais velho pagar 8 para trazer ele de volta. Isso mostra um pouco o amadorismo, como o Fluminense vende mal os seus jogadores. No entanto, meus amigos, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? É amador mesmo, vai ficar escancarado na cara de todo mundo. Dito isso, a gente não pode deixar de aproveitar uma oportunidade dessa caso ela apareça. O Nino é, hoje, voltando no Brasil, um dos melhores zagueiros do país. Melhor do que 95% dos zagueiros do país. Ele é melhor do que todos os zagueiros do Fluminense, exceto o Thiago Silva. E ter uma dupla de zaga formada por Nino e Thiago Silva, pelo amor de Deus, né? Seria espetacular. Seria a melhor zaga da América do Sul. Não uma das melhores, seria a melhor. Tem o Thiago Silva, que é um absurdo. Tem o Nino, que é um zagueiro que a nível América do Sul é fantástico também. Ele varia muito o nível da nossa defesa. Então, caso haja oportunidade de fato, Fluminense, meu irmão, sem desenrolo, tem que ir lá e pagar o que o Zenit quer e contratar o Nino de volta. Eu enxergo dessa maneira, eu quero saber a sua opinião ligadinha aqui na Central Fluminense. Nino seria um bom reforço para o Flusão nessa janela de transferências? Então deixa um comentário aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto.